Vento na janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui, sem o seu abraço. Fala galerinha, apicultores, tudo belezinha com vocês? Gente, queria pedir desculpas desde já, porque eu tive que fazer uma paradinha tive que fazer uma pequena parada e parei um pouquinho com os conteúdos, porque eu estive muito atarefado esses dias. De modo que não deu para eu dar continuidade aos conteúdos, mas graças a Deus estamos aqui de pé, com saúde, com alegria no coração, e vamos para mais um conteúdo. Vamos dar sequência à leitura do livro Como Escrever, Como Melhorar um Texto Literário, do Felipe Dintel, mais a Lola Sabariti. Beleza, pessoal? Então vamos continuar a leitura. Compartilhe os nossos conteúdos, certo? Nós vamos até o fim. E como eu falei para vocês, enquanto houver conteúdo para compartilhar com vocês, eu vou compartilhar. No dia que não tiver mais, eu não compartilho. Pronto, acabou-se. Mas eu fico feliz porque pelo menos os meus vídeos vão estar aí na plataforma do YouTube, o que me deixa consolado de certa forma. Então, sem mais delongas, deixa eu desabilitar aqui a câmera do meu celular e vamos para a leitura. Não foi aqui, aqui é outro livro que eu estou fazendo a leitura. Aqui. Vamos continuar a leitura, pessoal. Eu nem me lembro, para ser sincero com vocês, eu nem me lembro o que foi que nós vimos na aula passada, no vídeo tutorial passado, mas é sempre bom dar uma revezada. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu aconselho você, com toda a educação, com toda a modéstia, sem nenhum tipo de arrogância, eu aconselho a você voltar para ir lá para o começo, ir para o primeiro vídeo do nosso canal, certo? É melhor você seguir a sequência cronológica dos nossos vídeos, certo? E eu tenho certeza que você vai entender melhor do que se trata o assunto e fica melhor para você acompanhar os nossos conteúdos, beleza? Mas enfim, isso vai de cada um, certo? Então, vamos para vamos para o conteúdo do qual nós estamos estudando. Vamos lá. Os nós ocultos da trama. Os nós ocultos da trama. Olha só que tópico interessante. Os nós ocultos da trama. Vamos lá. Os escritores, por vezes, introduzem no texto informações que à primeira vista parecem cumprir uma função passageira ou meramente decorativa. Porém, mais à frente, reaparecem para desempenhar um papel talvez fundamental para o relato. É o que chamamos nós ocultos da trama. Recorrendo a outra metáfora, podemos dizer que atuam como sementes de informações posteriores. Sementes que o autor planta sem que o leitor o perceba com frequência. Os nós ocultos da trama são praticamente obrigatórios nos romances de detetives, em cujo final os leitores lembram dados e informações que, no início do relato, pareciam banais e que, no desfecho da história, revelam-se pistas preciosas para, por exemplo, descobrir quem era o assassino. Mas esse recurso não é necessário apenas nesse jeito. Por exemplo, gente, a gente tem um exemplo muito grandioso que é o Jigsaw, que é os Jogos Mortais. A gente, a maioria de nós, se não todos, eu posso dizer por mim que todos nós fomos enganados desde o primeiro minuto do primeiro filme, porque nós temos aquela ideia de que aquele personagem que está caído no chão, que está lá no chão todo ensanguentado, ele está morto. Só que aí no final do filme, eu já tô dando spoiler aqui, ó, tem gente que vai me xingar aqui, gente. Mas eu tenho nada tem problema não. O importante é eu usar as minhas ilustrações para exemplificar o que os autores estão dizendo aqui. No final do filme a gente percebe que aquele personagem não estava morto, que ele só tinha tomado um remédio para desacelerar os batimentos cardíacos e que na verdade ele era o vilão principal da trama. Então são esses nós ocultos que os autores, os diretores, os escritores deixam
que no início parecem ser banais. Só você acabou de ver aqui que eles colocaram essa palavra aqui, que a princípio parecem ser banais, né? E que no desfecho da história revelam-se pistas preciosas para, por exemplo, descobrir quem era, descobrir quem era o assassino. Então, coisas que parecem, como a gente fala aqui no Nordeste, besteira, né, coisa de gente besta, mas pode ser uma dica primordial para a resolução daquele caso, né? Principalmente como acabou de ser referido aqui, mencionado, nos casos de trama de romance policial, né? Mas trama, gente, não é só de filme de romance policial, não. A trama, ela está envolvida em qualquer história. Romance não é só aquela história de amor entre um casal. Romance é qualquer história, o romance histórico, certo? Existem vários tipos de romance. Talvez eu separe um conteúdo falando sobre falando somente sobre o gênero romance, certo? Para a gente se aprofundar mais. Porque até eu tinha alguns preconceitos com relação a esse gênero, mas hoje eu percebo que o romance é qualquer contação de história em forma de. Não precisa ser em forma de prosa poética, mas qualquer contação de história pode ser considerado um romance, beleza? Vamos continuar. Voltemos ao filme Titanic para ver um exemplo que muitos conservam na memória. Quando Billy Zane e seu secretário voltam ao camarote em busca do dinheiro com que pretendem subornar um dos oficiais responsáveis pelos botes salva-vidas. Zane retira do cofre o diamante e o coloca no bolso do casaco, um pormenor que a maioria dos espectadores esquece imediatamente. Por isso, quando cenas mais tarde, quando Zane coloca o casaco sobre os ombros da atriz Kate Winslet, o gesto parece não ter grande importância. Um pouco mais adiante, o próprio Zane percebe o erro que cometeu, e é nesta hora que o espectador se lembra das cenas anteriores e passa a valorizar o fato. No roteiro de Titanic há vários nós ocultos. Alguns deles poderão ter passado despercebidos para o espectador menos atento. É o caso, por exemplo, do carro no qual os protagonistas fazem amor, e que já tinha aparecido no início do filme, na cena em que os passageiros estão embarcando no transatlântico. Utilizando o recurso dos nós ocultos, o escritor pode encadear cenas e tecer tramas e subtramas. Sai uma coisa que eu não sabia, pessoal. Eu não sabia que havia subtramas. Eu pensava que só existia trama e acabou-se. Mas, segundo o que os autores estão dizendo aqui, que o escritor pode encadear cenas e tecer tramas e subtramas. Quer dizer que além da trama existe algo por baixo da trama, né, que são as subtramas. Vejamos agora num texto literário um nó da trama bem escondido pelo autor. O trecho que reproduzimos pertence ao romance A Tempestade, de Juan Manuel de Prada. Exemplo. Sua boca cheirava a bala de eucalipto, e seu cabelo descaía em uma melena cafoníssima e levemente ondulada, como o de soldado assírio. Sua orelha também era cafoníssima, segundo tive a oportunidade de comprovar quando lhe sapequei uma dentada. Eu mordi com uma voracidade canibal e escutei seu grito de animal preso na armadilha. Seus alaridos eram mais clamorosos que os alarmes do museu e só cessaram quando, apartando-se de mim, ele se resignou à amputação do lóbulo. De um salto, trepou na claraboia e subiu a pulsa até o telhado. Caído no chão, eu respirei o ar furtivo que entrava pela claraboia e cuspi o frangalho sanguinolento que tinha ficado preso entre meus dentes. Ao me levantar, quase investi contra a tempestade. Cheguei a roçá-la com os dedos, mas sem lhe infligir um único arranhão, e aspirei o cheiro de óleo que, apesar dos seus quase 5 séculos de antiguidade, se conservava fresco, quase anormalmente fresco. O alarme parou de tocar. Agora vamos para o comentário. Comentário.
Aproveitando que o leitor está entretido com os movimentos de uma briga, o autor deixa cair uma pista que antecipa uma das chaves do romance. Quando, mais adiante, o leitor perceber que o óleo a que se fazia referência nesta cena pertence a uma falsificação do quadro A Tempestade de Giorgini, resgatará dos desvãos da sua memória a frase e aspirei o cheiro de óleo que, apesar dos seus quase 5 séculos de antiguidade, se conservava fresco, quase anormalmente fresco. Então a gente percebe aqui que justamente no que diz respeito, quando se trata de trama, o objetivo é isso. O que é a trama? Com que eu poderia, que tipo de analogia eu poderia fazer em relação à trama, né? Com que eu poderia comparar a trama? A trama é igual a um truque de mágica, né? O mágico está lá, ele faz as devidas apresentações, ele faz a coisa desaparecer e depois ele faz ela aparecer de volta, né? Isso aí é mágica. Então, o que nós escritores fazemos com os autores é basicamente mágica. A gente faz uma coisa que parece inofensiva, insignificante, irrelevante, desaparecer e no momento em que consideramos relevante fazer essa coisa aparecer, a gente faz aparecer, né? Então, a trama é isso, é uma apresentação de mágica, é um número artístico, né? Vamos continuar aqui, pessoal. O encadeamento de ideias. Encadear ideias é unir duas informações mediante um elemento comum que atua como suporte. É uma estratégia muito útil, tanto na hora de mudar de tema durante a narrativa, como no momento de realizar elipses espaciais ou temporais. É um recurso de grande ajuda também quando o escritor não sabe como dar continuidade ao relato. Então, segundo os autores que estão falando aqui, é unir duas informações mediante um elemento, não é? Esse elemento seu pode ser o gênero do qual você está abordando no seu livro. O elemento pode ser um objeto, pode ser o personagem. E você vai juntar duas informações mediante esse elemento, certo? Esse elemento comum, né, que atua como suporte. Né? Então muitas vezes a gente usa muito termos para descontrair a leitura, né? Porque se a gente ficar só naquela linearidade da contação da história, fica uma coisa chata, né? Como eu já falei em outros vídeos, fica uma coisa monótona, sem graça. E às vezes a gente conta a história de um outro personagem para tornar a leitura, a experiência do leitor mais interessante, de certa forma. Por exemplo, eu recentemente eu publiquei o meu livro Simone na Terra dos Girassóis e tem um capítulo lá, se eu não me engano, é o capítulo 8, em que eu estou narrando dois personagens que estão caminhando, passeando pelas árvores, não é? Pelas plantas e eles estão convidando, enfim. E de repente eu paro, eu faço uma pequena parada, né? O narrador, ele para e vai narrar um pouquinho da história daqueles personagens para explicar a amizade que existe entre eles, não é? De uma forma, como é que se diz? Prosódia não, de uma forma prosaica, em forma de prosa poética, não é para chamar a atenção do leitor. Então, quando eu fiz isso, foi para chamar a atenção do leitor. É claro, tudo que eu faço lá no texto é para chamar a atenção, obviamente, do leitor, não é? Cada parte tem que chamar a atenção. Mas, diga-se de passagem, nem todas as partes chamam a atenção do leitor. Não é? Não dá para você manter essa qualidade sempre, né, de narrativa. Verdade seja dita. Mas é como eu estou dizendo, cada página é um novo desafio, certo? Por isso que a gente tem que melhorar a cada página. Vamos lá. É, tópico 1. Apoiar-se num objeto. Um bom método quando o autor quer introduzir um tema novo sem causar cortes bruscos no texto é encadear ideias apoiando-se num objeto. O leitor passa de uma informação para outra sem alarde.
A narração se torna um tecido bem confeccionado. Exemplo: ainda não sei por que fui passar minhas férias em Cuba. Descansar? Me divertir? Fazer turismo? Acho que foi um rompante de burrice. Não poderia eu ter previsto que minhas malas chegariam um dia depois de mim? Não era lógico supor que, num país em que certos períodos caem tremendos aguaceiros, minha ida coincidiria com a passagem de um furacão que deixou a ilha inteira em estado de alerta? Fiquei 4 dias confinado no hotel, ora dormindo, horas de sono que teriam sido bem melhores em casa, ora fumando na janela, vendo a chuva cair, ora sentado no banheiro com uma diarreia por causa de uma alimentação suspeita, ora devorando páginas e páginas de Os Miseráveis. O livro foi presente de Pilar. Depois daquele dia, só voltei a falar com ela numa breve conversa por telefone que ela interrompeu sob o pretexto de que não podia me atender porque estava com excesso de trabalho. Mas a moça ainda teve a coragem de me prometer, com evidente falsidade, que me ligaria mais tarde. Eu ia fazer minhas conclusões aqui, mas vamos para o comentário dos autores, primeiramente. O autor mudou de tema, utilizando como pivô ou suporte a obra de Victor Hugo, usando o livro como pretexto, introduziu no relato um novo personagem, alterando o tema e o cenário. A estratégia de encadear ideias possibilitou um enlace entre duas cenas, né? Então, aqui para fazer um breve comentário, deixa eu voltar bem aqui a página, porque eu achei muito legal essa narrativa. Vocês percebem que o autor está se auto-questionando sobre a questão se ele realmente deve descansar ou não. Aí depois ele introduz essa questão aí dos miseráveis, né? Do livro Os Miseráveis, para falar sobre a mulher da qual o cara tá afim, entendeu? Quer dizer, então, de certa forma, o objetivo é chegar. Todo personagem tem um objetivo fixo, tem um ponto fixo, perdão. E é porque assim, os personagens, ou até mesmo o narrador, eles não podem simplesmente pegar um tema e falar de forma objetiva. Lembram-se do que eu falei sobre a subjetividade? Pois é, a subjetividade é isso, é você falar de forma é, como é, descritiva, extensa, mas nem sempre ser subjetivo é falar demais. Ser subjetivo é ser conciso. Ser objetivo não é ser conciso? É ser conciso também, tem que ter coesão, certo? Só que a subjetividade, digamos assim, pelo menos na minha humilde opinião, a subjetividade exige mais coerência, porque você vai escrever mais. Puxa vida, é uma forma coerente, né? É uma subjetividade. Você vai escrever mais palavras, mas são mais caracteres para se levar em consideração. Então você tem que ter mais coesão, coerência e clareza com as suas ideias. Então, nós acabamos de ver aqui os dois elementos, né? O primeiro elemento foi a viagem, o segundo elemento foi o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. E aí ele para e vai fazer uma inferência, uma referência à mulher que ele ama, a mulher da qual ele está afim, né? E é muito interessante isso. Gente, esse livro, ele, assim, para a oficina, ele deve, na minha humilde opinião, não sei se vocês vão concordar ou não comigo, mas ele deveria ser recomendado para todos os todos os professores que realizam oficina de escrita. Deveria ser recomendado, viu, pessoal? Porque eu estou aprendendo muito com essa obra aqui, certo? Então vamos continuar. Vamos reler bem aqui. O autor mudou de tema utilizando como pivô ou suporte a obra de Victor Hugo. Usando o livro como pretexto, introduziu no relato um novo personagem, alterando o tema e o cenário. A estratégia de encadear ideias possibilitou o enlace entre duas cenas.
Tópico 2: Saltos no tempo. Encadear ideias também pode ser uma estratégia muito eficaz para mudar de época dentro do relato. Vamos aqui para o exemplo. Jantar no Golfo de Nápoles é como voltar para casa sem que o retorno me incomode muito. Gaguejo algumas frases no meu dialeto enferrujado. Meu marido, porém, se vira bem neste idioma que continua sendo a sua língua materna. Os olhos de Gianni, o cozinheiro, nos trazem de volta a preguiça napolitana já esquecida na correria diária dos 5 anos de vida na Catalunha. Ouço música todos os dias no volume mais alto, para lembrar aos vizinhos que existem outros mundos fora daqui. As paredes refletem seus inúmeros sósias do outro lado do Mediterrâneo, acolhendo os rostos de sempre. Iotó, Troisi, Maradona, Gianni reproduziu aqui o restaurante que teria em Nápoles com assombrosa exatidão. No meio de Barcelona existe agora um mundo paralelo que pensei ter deixado para trás. Os dados de meu marido se entrelaçam carinhosamente com os meus. E o cheiro de peixe que provém de nossos abundantes pratos de massa invade minhas narinas com antigas recordações. Estou no restaurante de Capo Mizeno, de frente para o mar, de cabeça baixa, para evitar os olhos de meu pai que devora com violência seu espaguete ao vongole. Tento me concentrar no concerto das ondas, mas sou interrompida pela voz amarga de minha mãe. Por que você faz tanto barulho para comer? Como é que foi me casar com um animal como você? Comentário: a autora realiza um salto para o passado, retrospecção ou flashback. É muito comum a gente, por exemplo, eu citei o exemplo aqui de Jogos Mortais. Jogos Mortais é um dos filmes que mais tem flashback, pessoal. É um dos filmes que mais tem retrospecção, momentos passados. Mas não é só Jogos Mortais, não. A maioria dos filmes tem essa questão aí de flashback, né? Quando bate aquela lembrança, ou de repente um personagem tem saudade de alguém, aí bate aquele flashback, né? Que a gente fala no popular, né? Bater um flashback, bater uma saudade. Né? Só que o flashback não tá relacionado somente à saudade, não. Às vezes o personagem tem mágoa de outro e é normal acontecer um flashback, porque isso aí é comprovado pela ciência. Quando você tem mágoa de alguém, o cérebro ele fica reproduzindo inúmeras vezes aquela cena que te causou trauma, né? Isso já foi até temática de uma reportagem no Fantástico, o programa lá da Rede Globo. Vamos lá. A autora realiza um salto para o passado, retrospecção ou flashback, impregnando a frase e o cheiro de peixe que provém de nossos abundantes pratos de massa invade minhas narinas com antigas recordações. Por meio da estratégia do encadeamento de ideias, enlaçou dois momentos, transportando o leitor para a infância do protagonista. Tá certo, gente? Então tem que ser subjetivo, porque senão vai ficar na banalidade, né? Tipo assim, você não pode colocar simplesmente assim, tô com saudade. Você pode até colocar, mas é melhor quando você coloca um texto e o contexto, porque o texto sem contexto vira pretexto para heresia, né? Como dizem aí os teólogos. Tópico 3: encadear com naturalidade. Quando se faz um encadeamento de ideias, seja para mudar de assunto ou de referência no espaço ou no tempo, o salto deve se produzir de forma natural. Caso contrário, forçando-se o texto, não se atinge o objetivo, que não é somente o de passar de uma cena para outra, mas fazê-lo sem brusquidão e sem que o leitor perceba a estratégia adotada. Você percebeu aqui a questão da malandragem? A gente tem que ter esse ar de malandro, né? Essa malandragem para com o leitor. A gente não pode entregar tudo de mão beijada. Muita gente deixa de ler as obras de Machado de Assis porque Machado de Assis se utiliza de uma linguagem muito rebuscada, muito que você tem que estar com um dicionário direto para poder compreender o significado das frases. Mas isso não é desculpa para deixar de ler Machado de Assis, uma vez que ele é considerado até os dias de hoje como o bruxo da literatura brasileira, né, o maior escritor
da literatura brasileira. O autor, gente, ele não pode entregar tudo de mãos beijadas. Ele não pode entregar tudo bem mastigadinho, certo? Isso é coisa para conto infantil, certo? Você não vai, você não vai ver nunca num conto infantil uma palavra rebuscada, uma palavra assim difícil, né? A não ser que o conto esteja já falando sobre uma temática, né? Sobre estudos de palavras difíceis. Aí tudo bem. Aí a questão da contextualidade, a contextualização. Mas você não vai, é, por exemplo, você não vai ver uma frase num conto infantil nunca. E, e Joãozinho comoveu-se no recôndito de sua alma. Não existe isso, certo? E como diz, eu não estou descartando a possibilidade de que os contos infantis, infanto-juvenis não sejam profundos. São profundos. Tanto é que, por exemplo, o meu conto favorito é Alice no País das Maravilhas, e ele não é um conto meramente infantil, né? Uma outra oportunidade eu teria a oportunidade de falar sobre esse conto que eu acho fantástico. Vamos para o exemplo. Teria eu uns 8 anos de idade. Festejávamos Nossa Senhora da Misericórdia e meus pais nos levaram, a mim e ao meu irmão, para a praça de São Jaime para ver os bonecos gigantes. Mas não me lembro de ter visto coisa alguma, a não ser aquela multidão de pessoas que não paravam de se empurrar. Ficamos encurralados e senti uma angústia enorme por estar presa ali. Aquela praça, que antes me parecera enorme e sem limites, se transformou numa espécie de caixão de defunto. Essa sensação de angústia me faz lembrar um dia em que fiquei presa dentro de uma capela. Era uma tarde de verão. Eu tinha por volta de 13 anos e estava passando férias num condomínio da costa. Aqui, gente, antes de ler o comentário, eu suponho que isso aqui se trate de um. Eu não posso falar a palavra porque senão vai cortar o alcance do vídeo. Pode até dar spam no meu vídeo. Eu acredito que trata-se de um. Vou soletrar para vocês, beleza? Eu acredito que essa narrativa aqui se trata de um Sequestro. Vou repetir. Sequestro. Sequestro. Entendeu? Mas vamos ver aqui. Comentário. A frase "essa sensação de angústia me faz lembrar um dia em que fiquei presa dentro de uma capela" mostra que está se dando um salto. Se o objetivo é fazer um encadeamento sem brusquidão, convém procurar que as duas situações apareçam mais bem entrelaçadas possível. No caso anterior, o trecho poderia ser reescrito assim: aquela praça que antes me parecera enorme e sem limites se transformou numa espécie de caixão de defunto. Eu voltaria a sentir a mesma angústia numa tarde de verão em que fiquei presa dentro de uma capela. Aí aqui tem as referências. As referências. Os autores não deixaram especificado aqui, não deixaram claro do que se tratava. Aqui poderiam ter colocado qual era a intenção do autor, né? Mas aqui está se referindo em questão a tempo, né? Retrospecção, flashback. Né? Dentro dessa perspectiva tá contextualizado, mas eu acredito que se os autores tivessem colocado a explicação do que se tratava, bem provável seria que ficaria mais específico, ficaria mais esclarecido. Mas tudo bem, não tem problema não. Capítulo 4. Gente, deixa eu ver bem como é que tá o tempo aqui, que aí a gente dá continuidade. Espera aí. Vamos dar continuidade. Ainda tem só 28 minutos de vídeo. Vamos dar continuidade. Capítulo 4. O capítulo 4. O tempo narrativo. Vamos lá. Embora nem sempre tenhamos consciência disso, o tempo é um elemento constitutivo de qualquer relato. Quando o escritor se refere a ações, descreve espaços ou atmosferas, ou faz seus personagens refletirem ou dialogarem. Está consciente ou inconsciente, criando tempo. Gente, me dê bem só 10 segundos para eu beber água, é porque eu tô com a boca seca. Aí é um pouco difícil fazer leitura e fazer comentário ao mesmo tempo. Me dê só 10 segundos, espera aí.
Ô, água boa. Bom, sem mais frescura, gente, vamos lá. O tempo no relato. No mundo real, o tempo transcorre numa determinada ordem, a ordem cronológica, e tem uma dimensão objetiva, estabelecida pelo movimento da Terra e do Sol, e medida pelo relógio e pelo calendário. Mas existe outra ordem, subjetiva ou psicológica, que se faz particularmente presente quando o mesmo lapso de tempo pode parecer eterno ou fugaz em razão, respectivamente, da dor ou do prazer que sentimos. Na ficção, o autor pode manejar o tempo. Ó, vamos prestar atenção. Na ficção, o autor pode manejar o tempo, 1. Apresentando os acontecimentos numa ordem diferente da cronológica. 2. Trabalhando com o tempo psicológico, ou seja, expandindo ou encurtando o tempo para caracterizar determinadas ações, pensamentos ou emoções dos personagens. Vamos ver aqui. Eu não posso fazer comentário agora sobre isso porque, por enquanto, eu estou no senso comum. Eu tenho que estudar para depois ter o que falar. Espera aí, vamos estudar. Tópico 1. Alterar a ordem cronológica. O contista, ou seja, aquele que está escrevendo conto, ou romancista, não está obrigado a narrar em ordem cronológica. Pode iniciar seus relatos pelo princípio, pelo final, ou a partir de qualquer ponto intermediário da história a contar, dando saltos para frente ou para trás na linha do tempo. Exemplo: era noite de lua cheia do 12º mês lunar, quando a lua está em seu máximo esplendor e as marés altas e baixas oscilam em todos os rios e canais. Os habitantes de Bangkok honravam a mãe rio, adornando enormes folhas de bananeira com flores de lótus, palitos de incenso, velas e moedas. Colocavam também nessa folha os seus erros e sofrimentos, e a depositavam sobre as escuras águas do Chao Praia. De um extremo solitário do cais, Min contemplava o espetáculo, um enxame de vagalumes flutuando o rio abaixo, levando para longe todo o mal. Sun Yi voltará este ano. Havia colocado em sua oferenda uma vela vermelha das mais caras, as flores mais frescas, o incenso mais perfumado e os poucos bates que lhe sobraram. E cumulou o pâmpano de bananeira com toda a saudade que sentia por sua amada. Sem dúvida, o rio, satisfeito com suas oferendas, a devolveria. Já haviam passado cerca de 2 anos desde que Sun Yi tivera que acompanhar sua família para as praias do sul. Seu pai iria trabalhar ali, na construção de um grande hotel para turistas. Voltarei, disse-lhe ela, e ninguém mais poderá nos separar. Quando plantares o arroz, estarei ao teu lado. Quando estiveres sujo, esquentarei a água para teu banho e esfregarei tuas costas. Quando estiveres cansado, derramarei sobre ti azeite de coco, da cabeça aos pés, e te farei massagens. Desde sempre se amavam, ainda eram crianças e, juntos, champinhavam as águas cor de petróleo daquele rio. Os cabelos molhados de Sun Yi, pesada cortina que brilhava com clarões de aço sob o sol impertérrito. Seu corpo de passarinho ligeiro, miúdo, proporcionado. Sua pele de seda lisa e morena. Minha a contemplava e seu coração se derretia de amor. Depois do banho, comiam carne de caranguejo temperada com molho picante, um colocando pedacinhos na boca do outro. Eu vou te esperar. Min, sem hesitar, indicou o desenho que ele queria que lhe tatuassem. Aqui. Passou a mão na pele alisada e sem pelos do antebraço. Uma adaga com o gume à mostra. Traição que espera a hora da vingança. Disse maquinalmente o tatuador, preparando as agulhas, as tintas e os decalques. Min cravou sobre ele um olhar furioso, o despeito invadindo seus olhos rasgados. O coração lhe doía tanto que não sentia as espetadas da agulha. Quando lhe contaram que Sun Yi havia regressado para se casar com o velho Han, o quitandeiro, Min não acreditou. Isso é falatório. Sun Yi está no sul com a família.
e quando voltar será para se casar comigo. Sim, contigo, que não tem no bolso um bate sequer. A família de Sun Yi está rica, e agora eles andam com sapatos e a barriga cheia. O pai ofereceu a filha a Han porque este é um próspero comerciante com 7 embarcações trabalhando para ele e vendendo seus plátanos pelos canais. A voz da mãe de Min soava dura, mas o seu olhar desmentia aquela dureza, compadecendo-se do seu filho. Sabia o quanto ele, desde criança, amava Sun Yi. Em estado de choque, mas ainda incrédulo, Min foi correndo de cais em cais, pulando de embarcação em embarcação, sendo xingado por todos, virando baldes, pisando em crianças, enroscando-se nas roupas estendidas, para secar, até chegar à casa de Sun Yi. Chegou no momento exato em que ela estava saindo pela porta, vestida de noiva, levando consigo um embrulho, acompanhada pelo alvoroço de suas irmãs e pelo pranto de sua mãe. De dentro da casa ouviam-se risos e cantos. Min parou diante daquela cena. O desespero e o prazer de voltar a vê-la estavam como que retratados meio a meio em seu rosto. Ela empalideceu intensamente e baixou a cabeça, furtando-lhe para sempre os olhos de amêndoa que um dia o contemplaram cheios de paixão. Min sentiu que iria morrer naquela hora. Sun Yin desceu a escada e o velho Han a ajudou a saltar para dentro de sua grande casa flutuante. Depois soltou a amarração e a barcaça, descolando-se do cais. Afastou-se pouco a pouco, à medida que evitava palafitas e outras embarcações pelo canal borbulhante de vida. Sem despregar os olhos do chão uma só vez, Sun Yi não viu quando Min quis se lançar às águas para segui-la ou para afogar-se, nem quando os convidados para a festa o impediram de fazê-lo. Mas não foram poucas as lágrimas que caíram sobre o convés ceboso daquela barcaça, cheia de restos de verduras e frutas podres. Han a olhava e ria. Perdão, gente, eu tô só fungando aqui, é porque. Eu não vou explicar não, porque é nojento explicar, não tem? Mas eu tô meio gripado, viu? Peraí. O tatuador terminara seu trabalho. Era um verdadeiro artista. No antebraço de mim surgia agora, indelével, pontilhado com gotas de sangue, o mais formoso punhal que jamais se viu. A cruz dourada, belamente torneada, pele de tigre na empunhadura e a lâmina desembainhada, ligeiramente curva, com um brilho frio e ameaçador. Aí vamos para o comentário. Gente, vocês viram que eu só fiz a leitura linear. Eu não fiz comentário algum, certo? Apesar de que eu considero muito interessante a narrativa do texto. Vamos para o comentário. A autora nos apresenta 5 momentos da história que está contando, sem respeitar a ordem cronológica. Se tivesse se prendido a esta ordem, teria feito referência em primeiro lugar à infância dos protagonistas, depois a cena que se desenvolve às margens do Chao Praia. Em seguida teria falado da partida de Sun Yi com a família. Em quarto lugar, teria mostrado o momento em que Min descobre que Sun Yi vai se casar com outro homem e, por fim, teria contado como Min pediu para que um punhal fosse tatuado em seu antebraço. Gente, eu não percebi isso aqui, gente. Juro por Deus, não percebi isso aqui. Foram 5 momentos apresentados, certo? Deixa eu ver aqui. Se tivesse, vou reler aqui para a gente ter uma ideia mais expansiva, mais esclarecedora, né? Mais clarividente. Se tivesse se prendido a esta ordem, terias feito referência em primeiro lugar à infância dos protagonistas, depois à cena que se desenvolve às margens do Chao Praia, em seguida teria falado da partida de Sun Yi com a família, em quarto lugar teria mostrado o momento em que Min descobre que Sun Yi vai se casar com outro homem, e por fim teria contado como Min pediu para que um punhal fosse tatuado em seu antebraço. Ao que me parece, pelo que os autores estão escrevendo aqui, me parece não, as informações foram colocadas embaralhadas, né? Tá aquele baralho, né? Aquele baralho mal embaralhado, né? As cartas, digamos assim, né? De forma metafórica, as cartas foram muito mal embaralhadas, né?
E tem que ter cuidado com isso aí, gente. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Aqui nós estamos contextualizando a questão da cronologia, certo? É a ordem cronológica, certo? Porque senão isso acaba confundindo. Tenho dificuldade para falar essa palavra. A gente acaba confundindo a mente do leitor. E o leitor, ele quer clareza ao máximo possível. É claro, quando eu falo que o leitor quer clareza, ele não quer tudo de mão beijada, não é isso que eu estou dizendo. O leitor, ele quer as informações na ordem cronológica da maneira correta, certo? Vamos lá. Subvertendo a ordem cronológica, a autora hierarquiza os episódios da história de outro modo. A cena do rio e a da tatuagem adquirem grande relevância ao se converterem, paradoxalmente, em matriz de momentos passados, que por sua vez exercem o papel de antecedentes para aquelas cenas. Tópico 2: o tempo real e o tempo psicológico. Vamos entender esses conceitos aqui, gente. Então, são dois conceitos diferentes. O que é tempo real e o que é tempo psicológico? Vamos lá. Uma hora de espera ou de sofrimento pode parecer uma eternidade. 3 dias de felicidade podem passar num piscar de olhos. E 6 anos podem ficar reduzidos à lembrança de algumas breves cenas. O tempo com frequência perde sua dimensão real e adquire outra por força da nossa subjetividade. A literatura já recriou esse fenômeno incontáveis vezes e continuaremos encontrando novos exemplos. Abrimos imensas possibilidades quando trabalhamos o tempo psicológico e a memória. Gente, deixa eu ver, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Tô até cantando aqui, cantarolando essa frase. Deixa eu ver se eu entendi. O tempo real é aquilo que está dentro das leis que regem o mundo, né? As leis da física, a lei do tempo, certo? E o tempo psicológico está relacionado aos efeitos colaterais que o tempo real causa na psicologia, na psique humana, certo? Então, o tempo real é aquela passagem, a decorrência dos segundos, dos minutos, dos milésimos, dos anos, dos meses, dos séculos, dos dias, das semanas, beleza? E o tempo psicológico é o efeito colateral causado através do tempo real, beleza? Compreendido? Capite? Capite, mamma mia? Vamos lá, gente, para o exemplo. Chega de frescura, vamos lá. Exemplo. Em nenhuma das ocasiões anteriores, porém, tinha experimentado a impressão real, objetiva, tão física como uma súbita contracção muscular da efectiva impossibilidade de medir esse tempo a que poderíamos chamar da alma, como no momento em que, já em casa, olhando uma vez mais a data do falecimento da mulher desconhecida, quis vagamente situá-la no tempo que decorrera desde que principiara principiara a procurá-la. A pergunta que andava você a fazer nesse dia poderia dar ele uma resposta praticamente imediata. Bastaria ir consultar o calendário, pensar-se só como Senhor José, o funcionário da conservatória que estivera ausente do serviço por doença. Nesse dia encontrava-me de cama, nesse dia encontrava-me de cama com gripe. Não fui ao trabalho, diria ele. Mas se a seguir lhe perguntassem: relacione agora com a sua atividade de investigador e diga-me quando foi isso. Então já teria de ir consultar o caderno de apontamentos que guardava debaixo do colchão. Foi 2 dias depois eu não posso falar essa palavra não, do meu ASSALTO. Ao colégio responderia: José Saramago, todos os nomes. Comentário: dividido entre a sua condição de funcionário e a de investigador que atua com total liberdade em busca de uma mulher desconhecida, o, o personagem de Saramago sofre de uma espécie de esquizofrenia cronométrica. Nem eu, nem eu que sou esquizofrênico sei o que é isso, minha gente. Esquizofrenia cronométrica. Se para o senhor José Funcionário o tempo pode ser perfeitamente mensurável,
Mensurável é que se pode medir, viu, gente? Se para o senhor José funcionário o tempo pode ser perfeitamente mensurável de acordo com os habituais mecanismos, o calendário e o relógio, que teimam em defender que todos os dias e todas as horas são inexoravelmente iguais. Para o senhor José, metido a detetive há horas e os dias por vezes se comprimem, por vezes se expandem, tornam-se uma marca, tornam-se tornam-se uma marca temporal ou desaparecem do calendário mental do personagem em virtude da intensidade do que foi vivido. Agora vamos para outro tópico aqui diferente: o ritmo narrativo. Os estudiosos das técnicas narrativas costumam distinguir entre o tempo da história e o tempo do relato. Simplificando a questão, podemos dizer que se estabelece assim uma diferença entre quanto teriam durado os fatos que se narram num relato de algo que poderia ter acontecido na realidade e o quanto dura a leitura desses mesmos fatos. Com efeito, os romances e os contos jamais reproduzem com absoluta fidelidade o transcorrer do tempo. Na maioria dos casos, em poucos minutos ou em algumas horas, o leitor conhece histórias que se desenvolvem ao longo de vários dias, meses, anos ou séculos. Mesmo nos relatos cuja leitura se prolonga durante o mesmo número de horas em que se passa a ação, o escritor manobra o tempo, pois o que no mundo real se dá de forma simultânea só poderá surgir no texto de forma sucessiva. Podemos concluir que todas as narrativas são criadas a partir de uma seleção de materiais que estariam presentes na mesma história, caso esta tivesse realmente acontecido. É com esses materiais, ações, diálogos, pensamentos, lugares, que os escritores trabalham. Como já vimos, os autores distribuem esses elementos de acordo com seus próprios critérios, rompendo constantemente com a ordem cronológica. Por vezes, saltam de um elemento para outro, resumindo-os, amplificando-os ou também reproduzindo-os em aparente fidelidade ao fluxo do tempo. Tudo isso com o objetivo de indicar ao leitor o que é relevante e o que não o é tanto. Essas táticas vão configurando o ritmo global de um relato, que depende de 5 movimentos. Vamos ver aqui os 5 movimentos de acordo com o pensamento da Lola Sabarich e do Felipe Dintel, pessoal. Vamos ver. A. Elipse. Uma elipse é um salto temporal que implica um vazio de informação. Ó o conceito. Uma elipse é um salto temporal que implica um vazio de informação. As elipses servem para, primeiro, acelerar o ritmo narrativo. Segundo, esquivar-se de informação desnecessária para o relato ou adiar a narração de certos acontecimentos, criando suspense. Terceiro, aproximar duas cenas separadas pelo tempo. Quarto, mudar de tema. Existem diferentes tipos de elipses. Peraí, gente, deixa eu comentar bem aqui. Ó, a elipse, segundo o que os autores estão dizendo, serve para acelerar o ritmo narrativo, para não ficar aquela coisa chata, monótona, né? Aquela coisa vagarosa, certo? Segundo, esquivar-se de informação desnecessária, tipo assim, as folhas balançavam, os pássaros solfejavam, cantavam, melodias, assoviando, essas informações que não contribuem, não influem e nem contribuem, não adianta de nada. Terceiro, é, esquivar-se de informação. Voltando aqui para o segundo, esquivar-se de informação desnecessária para o relato ou adiar a narração de certos acontecimentos, criando suspense, não é? Que isso cria mais suspense no leitor, tá entendendo, pessoal? Isso, isso faz com que o leitor ele fique, digamos assim, não vou dizer a palavra neurótico, porque aí seria um exagero da minha parte,
Mas eu diria assim que é para não deixar o leitor histérico, que é a mesma coisa. É para deixar o leitor nervoso, ansioso. A melhor palavra que eu posso encontrar é essa, ansioso, certo? Porque quando você não vai de, quando eu falo, gente, subjetividade não é você nem sempre é falar muito. É falar de forma clara, concisa, certo? Porque às vezes você bota uma informação que assim não contribui para contextualização daquela cena, certo? É, terceiro, aproximar duas cenas separadas pelo tempo, certo? Quarto, mudar de tema, certo? Então, elipse, isso tem muito em, por exemplo, filme. Tem todo tipo de filme, mas tem muito, por exemplo, filme autobiográfico, né? Ou então de heróis, né? O herói, de repente, o herói, o protagonista, antes de se tornar herói. A gente tem um filme que eu considero muito bom, do Hércules, que mostrou a questão da adolescência dele, mostrou as três fases da vida dele, né? Que foi a infância, a adolescência e a fase adulta. Mas aí não vai contando tudo, né? Porque senão aí seria uma série, não seria um filme, né? Você passar 12 anos só para contar como foi a infância, a transição da infância para a adolescência, né? Seria demais, né? Mas assim, a gente pega somente aquelas. A gente usa aqui o elipse, né? Que é um salto de um tempo para outro, né? E aí mostra o Hércules bebê, o Hércules criança, o Hércules adolescente e por último mostra a fase adulta do Hércules, que é onde ele, como protagonista da própria história, ele se torna herói, certo? E o objetivo é esse, é contar a história de uma forma que seja interessante, não é? É, eu ia falar uma besteira aqui, mas eu vou deixar para depois. Vamos lá. Existem diferentes tipos de elipses definida. Existem diferentes tipos de elipse. A primeira, definida. Quando se sabe a duração da elipse, passados 3 anos, 2 dias depois. É a elipse definida, né? Geralmente tem muito isso em filme. Tem, claro, que tem no livro, mas algumas adaptações para filmes só colocam assim, alguns meses depois, algum tempo depois, alguns dias depois, algumas horas depois, mas não especifica o tempo, né? Essa é a elipse definida, certo? Que geralmente a gente vê, 2 anos depois, né? Tem a voz do narrador. 2 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois. E aí é para a gente ter a noção de que o rio, eu estou falando em termos analógicos, né? De analogia, é uma metáfora. É para a gente saber que o rio está afluindo para o seu curso normal, certo? As correntes da água estão fazendo a sua trajetória para onde devem ir. É para a gente ter noção do que está acontecendo na história, né? Para a gente não ficar perdido. Tem a elipse indefinida, né? Quando não há certeza sobre a duração da elipse, muitos anos depois, passado algum tempo, que eu acabei de falar aqui, né? Eu falei sobre a elipse definida, a elipse indefinida. Aí nós temos a elipse explícita, quando está evidente que há elipse. Ou seja, quando está evidente que há elipse, como nos dois casos anteriores. Alguns autores também consideram elipses explícitas o espaço em branco entre parágrafos e a mudança de capítulo. Tem isso também, não é, pessoal? Às vezes a mudança de um capítulo ou outro implica nessa elipse explícita, não é? Que, porque enquanto a história está acontecendo, é lógico que o tempo está se passando, gente. Enquanto tem narrativa, tem história se passando.
E enquanto tem história se passando, o tempo está se passando, né? Porque se o tempo estiver parado, não acontece bolhufas nenhuma, né? Certo? Eu até aprendi com um professor, se eu não me engano, foi professor de história, um professor muito didático, muito. Ele tinha uma aula bem engraçada, uma coisa bem descontraída. Uma vez ele deu uma palestra no auditório da minha universidade e ele falou que história não é estática, né? História é inércia. O que é inércia, né? Para quem nunca estudou um pouco aí das leis da física, a inércia é a propriedade da física que implica o movimento, certo? Por exemplo, você tá, só estou citando um exemplo aqui, gente. Eu não sou físico, não sou matemático, não sou nada. Você está dentro de um ônibus, né? Você que está observando o mundo ao seu redor, parece que parece que é o mundo que está se movimentando, mas não é o mundo, é você que está se movimentando. Você que está se movimentando dentro do ônibus. E da mesma forma, para quem é, para quem está vendo o ônibus passar, a moto passar, o carro passar, a bicicleta passar, seja lá qual for o raio que o parta, o que estiver passando, ou até mesmo quando você vê outra pessoa passando, né, é, sendo que essa pessoa está parada, ou melhor dizendo, sendo que essa pessoa está andando e vê um outro objeto se locomovendo em movimento, ela percebe que aquela pessoa está em movimento, mas ela também está em movimento, né? Então, é isso. Então, vamos lá. E temos também a elipse implícita, quando não aparece no texto indicação alguma de que há elipse. Gente, eu considero essa implícita que é a pior de todas, né? Porque eu acredito que nada deve passar em branco. Nada deve passar desapercebido pelo leitor. Eu acredito, eu sempre sigo. Eu não estou aqui para bancar o politicamente correto, o politicamente incorreto, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre ética. Eu, eu acredito que, tenho certeza de que todo autor, certo? Eu estou falando isso, gente. Eu estou falando isso independentemente de religião, de liberdade de expressão, de orientação sexual, seja lá o que for. Eu acredito, pelo menos para mim, que todo autor ele tem que ser honesto o mais o máximo possível com o seu público. Isso serve para autores, empresários, médicos, advogados, professores, pedagogos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, o raio que o parta. Serve para todos, gente. A gente tem que ser honesto uns com os outros, não é? É claro que quando eu falo ser honesto, não é você falar o que está acontecendo, o que se passa, qual é a trama, você já falar na primeira página do primeiro capítulo do teu livro, você já falar, olha, o vilão é esse aqui, ó, o vilão é esse aqui, ó, tá vendo? Não, não é isso. Quando eu falo para ser honesto, é que você reconheça que a sua obra é uma gota d'água, o seu livro é apenas uma gota d'água no meio do oceano e que o seu livro nunca na vida pode ser o melhor da época, pode ser o melhor livro que foi lançado no mês ou até mesmo o melhor livro do ano, né? Que existe isso, né? Eu reconheço uma coisa e outra, mas a gente não deve achar que a nossa obra é a única no mundo, né? Por isso que eu digo, a gente tem que ser conciso, coerente, certo? Coeso, e a gente deve é, é, expor as nossas ideias da melhor forma possível, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Arias não estava feliz porque o tinham promovido. Estava simplesmente contente porque, de acordo com suas previsões, logo seria possível eliminar a programação. Estava certo de que todas as salas do espetáculo seriam fechadas. Nisso, enxergando a possibilidade de se concretizar
sua pequena vingança pessoal contra o jornal que iria aposentá-lo. Victor ficou ouvindo seus planos de desquite. Depois lhe pediu ajuda para visitar alguns dos centros de acolhimento. Arias demonstrou aparente desinteresse. Só quando Victor insistiu, lembrando seus dotes de jornalista das antigas, é que o vira-lata aceitou seu pedido. Verei o que posso fazer, mas não prometo nada. Foi encontrá-lo 3 dias depois, num bar depauperado, em frente ao prédio da Bolsa. Rafael Agulo, A Razão do Mal. Comentário. A elipse, neste caso, abarcando o período compreendido entre a conversa de Victor e Arias e seu posterior, perdão. A elipse, neste caso, abarcando o período compreendido entre a conversa de Victor e Arias e seu posterior encontro num bar depauperado é explícita. Há claramente um lapso entre uma cena e a outra, e é definida. Está indicada a duração desse lapso, 3 dias. Segundo exemplo, enojado por esses acontecimentos, reagindo contra a apreensão por notícias que pareciam não chegar nunca, o comissário começou a acelerar os preparativos de uma empresa que vinha planejando com o contra-almirante de Leisegues há vários meses. Merde para todos eles, gritou um dia, pensando nos que examinavam sua situação em Paris. Quando chegaram com seus papéis higiênicos, estarei tão poderoso que poderia esfregá-los na cara deles. E certa manhã viu-se uma atividade inédita no porto. Várias naves ligeiras, balandras, sobretudo, eram, eram arrastadas para a terra e colocadas em escoras para a carena. Nas naves maiores trabalhavam carpinteiros, calafates, embreadores, homens de brocha, serra e martelo, concertados na barulhenta faína. Peraí. É porque toda vez que tem, em média, assim, 1 hora de leitura, ou então 40 minutos, aí aparece uma tela aqui no centro, né? No centro aqui da tela para recomendar um pouco de descanso óptico, né? Descanso visual. Vamos continuar. Deixa eu ver bem aqui. E certa manhã viu-se uma atividade inédita no porto. Várias naves ligeiras, balandras, sobretudo, eram arrastadas para a terra e colocadas em escoras para a carena. Nas naves maiores trabalhavam carpinteiros, calafates, embreadores, homens de brocha, serra e martelo, concertados na barulhenta faína, enquanto artilheiros transladavam canhões pequenos para bordo, carregando-os em botes a remo. Alejo Carpentier, O Século das Luzes. Deve ser bom esse livro. Peraí, tava coçando o ouvido aqui. Peraí, gente, desculpa. Comentário. Com a frase "e certa manhã viu-se uma atividade inédita no porto", o autor dá um salto no tempo para unir duas cenas. Neste caso, trata-se de uma elipse indefinida. O narrador não indica quanto tempo passou entre uma cena e outra, embora seja explícita, pois a expressão "e certa manhã" indica um lapso, né? Indica a transição de um tempo para o outro, né? E claro, você pode até dizer, 2 horas, 2 horas são 48 horas, 2 horas, 2 dias são 48 horas, 2 dias são 2 dias, né? 48 horas são 48 horas. Mas assim, a gente se refere à decorrência à ocorrência dos acontecimentos, né? Certo? Aquilo que se passou, né? Porque muita coisa se passa em 1 hora no mundo inteiro, né? Se a gente for descrever em um livro, se a gente for descrever 1 hora do que acontece no mundo inteiro, com todas as pessoas, todos os animais e todos os objetos do mundo, meu amigo, acho que pelo menos uns 200 volumes seriam lançados, né, para descrever o que se passa. E ainda seria pouco. Terceiro exemplo, olhou para o trabalho,
Olhou para o tablado da guilhotina, sempre de pé no seu lugar, repugnado consigo mesmo. Sucumbiu à tentação de pensar que a máquina, agora menos ativa, ficando às vezes coberta durante semanas, aguardava o investido de poderes. Tinha havido outros casos. Sou um sujo, disse a meia voz. Se eu fosse cristão, me confessaria. Dias depois, houve um grande reboliço no bairro portuário, que era o mesmo que dizer a cidade inteira. O capitão Christopher Shollet, de quem não se tinha notícias há meses, retornava com sua gente sob um troar de salvas, seguido de 9 embarcações tomadas num combate naval. Em águas de Barbados, havia as de bandeira espanhola, inglesa, norte-americana e, numa das últimas, vinha o estranho carregamento constituído por uma companhia de ópera, com músicos, partituras e cenários. Alejo Carpentier, O Século das Luzes. Comentário. Trata-se de outro exemplo de elipse explícita e indefinida. Neste caso, com a frase dias depois, houve um grande reboliço no bairro portuário. O autor não só aproxima duas cenas, mas utiliza a elipse para mudar de tema. Gente, eu acabei de ver isso, é porque eu não quis comentar, mas vamos lá, não estou inventando desculpa não, viu gente? Eu percebi, né? Quarto exemplo. A noite transcorre num clima tenso, mas sem incidentes. Margrethe é amável e fria, e Heisenberg sente o coração encolher cada vez que a surpreende com o rosto azedo ou fazendo uma irreprimível casa de reprovação. Fim do jantar, mal conseguindo conter seu nervosismo, Heisenberg pergunta a seu ex-professor se gostaria de dar um passeio como antigamente. Bohr, mais nervoso ainda, aceita. O frio vento do Báltico começa a açoitar as árvores da cidade, mergulhando-a num doloroso mutismo, acentuado pelos uniformes nazistas que se movem livremente pelas ruas, semelhantes a abutres propagando seu mau agouro. Bohr e Heisenberg se encaminham para os desolados jardins de Fayette Park, não longe do Instituto. George Volpe em busca de Klingsor. Comentário. Entre um parágrafo e outro parágrafo há um vazio de informação. O autor nos privou do mínimo da cena em que Bohr e Heisenberg se despedem dos outros participantes do jantar em que se encontravam e saem daquele local onde essa reunião acontecia. Embora não esteja explícito que existe um lapso, o leitor consegue percebê-lo imediatamente ao ver os personagens num espaço diferente do da cena anterior. B. Resumo. O resumo é a exposição sumária de uma parte da história. Veja no capítulo 2 em que consiste resumir. O resumo ele serve para, primeiro, acelerar o ritmo do relato, segundo, oferecer informação relevante, mas que não merece tornar-se uma cena, e terceiro, realizar a transição entre duas cenas. Certo, gente? Então, esse resumo o resumo é como se fosse, digamos assim, entre aspas, né? É um flashback, né? Eu me refiro a resumo assim como uma lembrança abreviada, certo? Mas não nesse contexto. Então, o resumo é como se fosse a sinopse de, de tudo, de um sinopse de um livro, de um filme, certo? Principalmente de um filme. Certo? O resumo poderia ser uma redação. Você vai fazer uma redação das suas férias, né? Aquela velha atividade clichê que é passada para fazer em sala de aula, é que os alunos estão de saco cheio de tanto fazer. Faça um resumo, faça uma redação sobre como foram suas férias, né? O resumo é isso, você vai resumir, você não vai descrever tudo o que aconteceu na sua cidade, né? Você só vai fazer uma repartição, você vai recortar
cenas que você considerou relevantes para a sua redação e pronto, é isso. Exemplo, em primeiro lugar, esse Dmitri Fyodorovich Fyodorovich foi o único dos três filhos de Fyodor Pavlovich que cresceu convencido de que, a despeito de tudo, possuía certa fortuna e, quando atingisse a maioridade, seria independente. Sua adolescência e sua mocidade transcorreram em desordem. Não concluiu o colégio, depois ingressou numa escola militar. Mais tarde apareceu no Cáucaso, foi promovido no serviço, brigou em duelos, foi degradado, tornou a ser promovido, farriou e esbanjou um dinheiro considerável. Passou a recebê-lo de Fyodor Pavlovich não antes de atingir a maioridade, e até então se meteu em dívidas. Viu e conheceu Fyodor Pavlovich, seu pai, pela primeira vez já depois da maioridade, quando apareceu deliberadamente em nossas paragens com o objetivo de lhe pedir esclarecimentos sobre seus bens. Parece que não gostou do genitor. Passou por pouco tempo em sua casa e partiu às pressas, conseguindo apenas receber certa quantia e fazer com ele um acordo para futuro recebimento de rendas da fazenda, da qual, fato notável, acabou não arrancando dessa vez informações de Fyodor Pavlovich, nem sobre a rentabilidade, nem sobre o valor. Na ocasião, Fyodor Pavlovich fez ver logo de saída, e isso cabe observar, que Mitya fazia de sua fortuna uma ideia exagerada e incorreta. Fyodor Pavlovich ficou muito satisfeito com isso, tendo em vista seus cálculos especiais. Apenas concluiu que o rapaz era leviano, violento, dado a arrebatamentos, impaciente, farrista, e era só lhe arranjar algum empréstimo provisório que, no mesmo instante, se acalmava, ainda que por pouco tempo, é claro, pois foi isso que Fyodor Pavlovich começou a explorar, ou seja, limitou-se a pequenas migalhas, a remessas provisórias. Fyodor Dostoiévski, os irmãos Karamazov. C. Cena. Uma cena é a recriação detalhada de um trecho da história. Veja no capítulo 2 em que consiste a construção de uma cena. A cena serve para 1. Criar a ilusão de que o relato avança em tempo real e 2. Caracterizar os personagens a partir de suas ações, palavras e pensamentos. Vamos lá para o exemplo, pessoal. Tá interessante a aula. Vamos lá, vamos continuar. A princesa Maria Estela subiu na carruagem, sentou-se sobre o cetim azul das almofadas, arrepanhou ao máximo ao seu redor as farfalhantes pregas da saia. Enquanto isso, Concetta e Carolina também subiam. Sentaram-se à sua frente e de seus vestidos idênticos exalava um tênue perfume de violeta. Em seguida, o peso desproporcionado de um pé apoiando o seno, Estribo fez balançar o caleche sobre suas altas molas. Dom Fabrício também subia. A carruagem encheu-se como um ovo. As ondas acedas das armações de 3 crinolinas subiam, se chocavam, se confundiam até quase à altura das cabeças. Embaixo era uma mistura apertada de calçados, os sapatinhos de seda das moças, os escarpins mordoré da princesa, os sapatos de verniz do príncipe. Cada qual sofria com a Cada qual sofria com a presença dos pés alheios e não sabia mais onde estavam os seus. Os 2 degraus do estribo foram recolhidos. O empregado recebeu as ordens para o palácio Ponteleone. Subiu novamente na boleia. O cavalariço que segurava a rédea dos cavalos afastou-se. O, coche... o cocheiro O cocheiro fez estalar imperceptivelmente a língua. O caleche partiu.
Giuseppe Tomasi de Lampedusa, o Gattopardo. D. Pausa. Uma pausa é uma suspensão momentânea da ação do relato, mediante uma descrição. A pausa serve para 1. Imprimir certa lentidão ao ritmo da narrativa. 2. Recriar a moldura e a atmosfera em que se desenvolve a ação. 3. Focar a atenção do leitor num objeto ou em algum outro elemento do cenário. Exemplo: as pausas estão sublinhadas. Ao cabo de uns minutos, ainda deitado de bruços, porque não era tão falto de sensatez que cometesse a imprudência de se pôr de pé no meio da escuridão, com o risco de dar um passo em falso e cair desastradamente no abismo de onde viera. O senhor José, com esforço torcendo o corpo, conseguiu sacar outra vez a lanterna que havia guardado no bolso traseiro das calças. Acendeu-a e passeou a luz pelo chão à sua frente. Olha aqui a parte sublinhada para fazer a pausa. Havia papéis espalhados, caixas de cartão, algumas delas rebentadas, tudo coberto de pó. Uns metros adiante distinguiu o que se lhe figurou serem os pés de uma cadeira. Subiu ligeiramente o foco. Era de fato uma cadeira. Parecia um bom estado, o assento, o espaldar e, por cima dela, pendendo do teto baixo, havia uma lâmpada sem quebra-luz, como na conservatória geral. Pensou o senhor José, dirigiu o foco para as paredes em redor. Outra pausa aqui, pessoal. Apareceram-lhe vultos fugídios de estantes que pareciam dar a volta a todo o compartimento. Não eram altas, nem o poderiam ser por causa da inclinação do telhado, e estavam sobrecarregadas de caixas e de maços informes e papéis. José Saramago, todos os nomes. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu estou fazendo leitura aqui sem fazer comentário. Peraí. Então vocês podem ver, vocês notaram aqui no texto, que o personagem, ele começou fazendo uma coisa, certo? E aí fez-se uma pausa para detalhar aquilo que a gente chama de a atmosfera, né? Levando em consideração que os três elementos, segundo os autores aqui, né, a Lola Sabariti e o Felipe Dintel, os três elementos lembram das aulas anteriores: moldura, atmosfera e ação. Os três elementos para a construção de uma cena. E aqui nós temos a ação e a atmosfera, certo? Só que o texto aqui começa pela ação, o personagem é a ação. Só que aí se faz uma pausa para descrever certos objetos que estavam próximos ao personagem, certo? Aqui já é a atmosfera. O que é a atmosfera, Berata? Para de falar grego, pelo amor de Deus. Atmosfera, para você que não, se você não deu uma passadinha lá no vídeo, tá lá, eu acho que é o vídeo de número 3 da leitura desse livro aqui. Dá uma passadinha lá que você vai entender a construção de uma cena. Quais são os três elementos. Mas para você que não viu, para você que não assistiu ao vídeo, a atmosfera ela consiste nos elementos que não são fixos, que são os elementos efêmeros, ou seja, os elementos que são passageiros, certo? Então, nós temos aqui a presença de elementos que são efêmeros, passageiros, que na verdade, se a gente for observar para a narrativa, não tem relevância alguma, certo? E só que aí é para, como diz, essa pausa aqui é para distrair o leitor, entendeu? Lembra do que eu falei no começo do vídeo que escrever um texto, escrever a trama, desenvolver uma trama é como fazer um truque de mágica para o leitor, né?
Você vai, como se diz, como a gente fala, né? A gente vai desdobrar o leitor, né? A gente vai jogar uns queixos, né? Como a gente fala na gíria. Vamos lá. É, letra E. Digressão reflexiva. A digressão reflexiva é um caso especial de pausa em que se interrompe a ação não por uma descrição, mas pelas divagações do narrador onisciente ou de um personagem. Gente, eu sei que vocês estranharam aqui o adjetivo, a locução adjetiva, se eu não me engano, onisciente. É porque, na verdade, segundo o que os autores defendem aqui no livro, o narrador ele é onisciente. E por que ele é onisciente? Porque ele sabe muito bem o que se passa na história. Afinal de contas, é ele quem descreve os acontecimentos, certo? Por isso que o narrador é onisciente, certo? Então, essa pausa aqui, que é chamada de digressão reflexiva, é um caso em que se interrompe a ação não por uma descrição, certo? Mas pelas divagações do narrador, certo? Por exemplo, às vezes o narrador, a gente pensa que o narrador ele só faz afirmativas, que ele só faz isso, e aconteceu isso. E fulano estava sentado quando de repente. Não, o narrador ele também pode fazer o papel do filósofo. Como assim, Biratã? Fale português para eu entender. O narrador ele pode se questionar. E ele pode questionar também o leitor. Não é? Ele pode se fazer perguntas. Por exemplo, será que a nossa pequena personagem de apenas 12 anos vai conseguir chegar à pirâmide onde estão as múmias? Né? Isso é para é uma indagação, certo? É o que a gente chama de digressão reflexiva. São divagações do narrador ou de um personagem. Pode, nem sempre é do narrador, mas pode ser do personagem também, né? A digressão reflexiva a gente vê muito em anime. Sabe onde você vê muito? É naqueles animes. Por exemplo, sei lá, chega a menina toda contentezinha e fala pra namorada do cara, eu vou bem que dar uma volta com seu namorado, tem algum problema? Aí a outra vai, não, não tem, desculpa, não, não tem nenhum problema, pode ir. Só que aí faz uma digressão reflexiva, que é onde o narrador vai falar sobre a verdadeira intenção da namorada do cara, que era de espancar a menina, ou então vai aparecer o que a gente chama de, se eu não me engano, alter ego, que Freud, na sua teoria das personalidades, na sua fundamentação teórica, falando sobre o id, o ego e o superego, diria, né, é o consciente, né? É a consciência falando, né? Tipo aquela história, né? O personagem começa a fazer divagações, né? Será que eu já vi isso também no naquela série que fez bastante sucesso, Um Maluco no Pedaço com Will Smith, né? Tem uma cena engraçada que o Will Smith ele começa a fazer questionamentos se ele deve ou não fazer uma coisa. Aí ele começa a se perguntar: será que eu devo fazer isso? Aí aparece um demônio no ombro direito dele. Aí do outro lado aparece outro demônio. Só que impressiona a gente, porque a gente pensa que aparece um anjo e um demônio do outro lado. Mas não, aparece um demônio de um lado e aparece outro demônio do outro lado do ombro dele. Né? Isso é uma divagação, digressão reflexiva. Né? É uma pausa em que o narrador vai começar a pensar novas possibilidades, vai trabalhar novas possibilidades, ou então o próprio personagem, seja ele o protagonista ou não, vai começar a fazer divagações sobre a situação. A digressão reflexiva serve para imprimir certa lentidão ao ritmo da narrativa e 2, dar ênfase a uma reflexão do narrador ou de um personagem. É o que eu acabei de dizer aqui, gente, é para fazer uma reflexão. Certo? Por exemplo, eu vou citar outro exemplo aqui. Tem uma cena lá no filme The Girl Next Door, a garota da porta ao lado,
que aqui no Brasil ficou conhecido como Show de Vizinha, que já passou várias vezes na Rede Globo. Tem uma cena lá que tem essa presença desse elemento que é a digressão reflexiva, em que o personagem ele fica refletindo se ele deveria ou não ir para a praia com os amigos dele. Então ele fica imaginando ele desobedecendo os parâmetros das regras, desobedecendo as regras da universidade, e ele pega o carro e simplesmente acaba se acidentando, né? Mas aí a gente volta para, digamos assim, alô Terra, o mundo real, e a gente percebe que aquilo ali foi apenas uma divagação do personagem, ou seja, foi apenas um momento de reflexão, né? Ou seja, ele sinal de que ele tinha uma consciência, né? Uma consciência moral, moralmente ética. E ele pensou na possibilidade das consequências, né? Vamos lá para o exemplo. A senhora Valquer de Conflans em Solteira é uma senhora de idade que, há 40 anos, dirige em Paris uma pensão burguesa situada na Rue Neuve Sainte-Geneviève. Perdão, pessoal, eu não sei falar francês não. Estou tentando aqui. Entre o Quartier Latin e o Faubourg Saint-Marcieu. Marcier. Essa pensão, conhecida pelo nome de Casa Valquer, admite igualmente homens e mulheres, jovens e velhos, sem que nunca a maledicência tenha atacado os costumes desse respeitável estabelecimento. Mas é verdade que há 30 anos nunca se viu ali jovem algum, e, para que um rapaz more lá, deve ser bastante magra a pensão que recebe de sua família. Entretanto, em 1819, época na qual tem início esse drama, ali se encontrava uma pobre moça. Aí tem a parte sublinhada aqui, no que se refere ao contexto da digressão reflexiva. Seja qual for o descrédito em que tenha caído, a palavra drama, pela forma abusiva e angustiante com que tenha sido tratada nesses tempos de dolorosa literatura, é preciso empregá-la aqui. Não que esta história seja dramática no verdadeiro sentido da palavra, mas consumada a leitura, talvez algumas lágrimas tenham sido vertidas intra e extramuros. Será acaso compreendida fora de Paris? Cabe a dúvida. As particularidades desse cenário cheio de observações e de cores locais só podem ser apreciadas entre as colinas de Montmartre e as alturas de, perdão, e as alturas de Montrose, nesse ilustre vale de escombros sempre prestes a desabar e riachos negros de lama. Vale repleto de sofrimentos reais, de alegrias muitas vezes falsas, tão terrivelmente agitado que é preciso algo de exorbitante para que se produza uma sensação de alguma durabilidade. No entanto, lá se encontram, aqui e ali, dores que a aglomeração dos vícios e das virtudes se torna grandes e solenes. Diante delas, o egoísmo, os interesses se detêm e se apiedam, mas a sensação que delas recebem é como um fruto saboroso prontamente devorado, o carro da civilização. A casa na qual está estabelecida a pensão burguesa pertence à senhora Valquer. Ela fica na parte baixa da Rue Neuve Sainte-Geneviève, no local em que o terreno se inclina em direção à Rue de l'Arbalète, com uma ladeira tão íngreme e tão difícil que os cavalos raramente a sobem ou descem. Honoré de Balzac, o pai Goriot. Gente, vamos parar por aqui, beleza? Essa foi a aula de hoje. Eu não vou continuar pelo seguinte, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, beleza? Eu acho que aqui já tá bom por enquanto. Se for possível, amanhã eu vou criar mais conteúdo, vamos continuar a leitura. Espero que você tenha gostado. Peço desculpas aqui pelo ocorrido, né? Houve imprevisto aqui, eu peço desculpas pela minha falta de educação, certo?
E a gente tem que reconhecer o erro da gente, certo? Me perdoem, certo? É porque eu fico sempre com o microfone aqui é, aproximado da boca e deixa pra lá, deixa pra lá. Eu só espero que você compartilhe os nossos conteúdos, né? Se você conhecer alguma pessoa que tem vontade de escrever um livro, tem vontade de escrever um conto, um romance, ou qualquer outro gênero. Eu tô falando de gênero literário, não é de tipo textual, não. Certo? É diferente, existe uma diferença aí. Certo? Então compartilhe os nossos conteúdos, viu, gente? Não precisa dar o like, não precisa fazer isso, não. Apenas se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos conteúdos. Eu sempre tenho o costume de pedir desculpas, porque, como eu já havia dito antes, eu não disponho de equipamentos profissionais no momento. Eu não tenho um microfone condensador de R$ 1.000, nem tenho um notebook de 8.000, R$ 5.000, certo? Então eu uso o que eu tenho, né? Que é esse microfonezinho de lapela aqui, que eu comprei de R$ 45, e esse humilde celular aqui do qual eu estou usando para fazer a leitura, certo? Mas o importante é entregar o conteúdo, viu, gente? Então, caros apicultores, quem quiser falar comigo, gente, vou deixar aqui meu WhatsApp para vocês. É 999820768. Repetindo, 999820768. Quem quiser falar comigo, mandar mensagem pelo Gmail, é rodriguesubiratã788@gmail.com. rodriguesubiratã788@gmail.com, beleza, pessoal? Então, quem quiser me pedir alguma dica, se eu puder, se eu souber, eu vou dizer. Se eu não souber, eu simplesmente vou dizer. Eu não sei, eu vou estudar sobre o assunto, não é? Mas muito obrigado desde já, pessoal. Deus abençoe, viu? E nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade à leitura desse livro maravilhoso que eu estou me divertindo muito lendo ele. Então, apicultores e apicultoras, até a próxima e muito obrigado!